Muito bem, Simple Present. Quando usar? Então, usamos o Simple Present quando queremos expressar ações rotineiras ou ações habituais. Observe esses exemplos aqui, ó. A Larissa wakes up, acorda às 6 horas, at 6 o'clock every day. Rafaela never watches TV. A Rafaela nunca assiste TV. Então, observe que são ações habituais. Observe os advérbios aqui, ó. Todo dia, nunca, sempre, uma vez por semana. E o verbo sempre usado aqui no Simple Present. Então, vale lembrar, né, que essas ações são normalmente marcadas no discurso por advérbios de frequência. Always, sempre, usually. Geralmente, normalmente, often, frequentemente, sometimes, algumas vezes, seldom, raramente, never, nunca. Aí nós temos aqui every day, todos os dias, once a month, uma vez por mês, 2 vezes por ano. Então, são expressões e advérbios de frequência que caracterizam ações habituais. Assim, usamos o Simple Present para falar sobre essas ações. O Simple Present também pode ser usado para expressar verdades generalizadas. Olhem os exemplos. Beatriz e Fernando live in Marília. Então, a Beatriz e o Fernando, eles moram em Marília. Uma ação, uma verdade generalizada, não é? Eu estou usando o verbo no Simple Present. Rafaela e Isabelle like sports and music. A Rafaela e a Isabelle gostam de esportes e de música. Mais alguns exemplos. Alana is American. A Alana é americana. Andressa has a nice house. Andressa tem uma bela casa. Então, verdades generalizadas, usamos o tempo verbal Simple Present. Como nós vamos, então, conjugar um verbo no Simple Present? Observe aqui. Nós temos como exemplo o verbo to work, que é o verbo trabalhar, e o verbo to live, que é o verbo viver, morar. Lembre-se que o infinitivo do verbo, em português, né, nós temos aí as terminações are, er e ir para indicar o infinitivo do verbo, que em inglês geralmente vem com o to antes do verbo para fazer essa indicação. Então, a conjugação do Simple Present vai partir desse infinitivo do verbo. Acompanhe comigo. Então, observe como foi feito aqui no Simple Present para o verbo to work, por exemplo, ou para o to live também. Note que para os sujeitos I, you, we e they, nós usamos o verbo no infinitivo sem a partícula to. O que é isso, né? Então, aqui, ó, para I, you, we e they, você pega aqui o infinitivo, tira o tozinho. Então, o infinitivo, to work, trabalhar. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Nós trabalhamos, we work. Note que não há modificação no verbo. Vocês trabalham, you work, e eles trabalham, they work. Verbo to live, viver, morar. Eu vivo, eu moro em Marília. I live em Marília. Você mora em Garça, you live em Garça. Eles moram em São Paulo, they live em São Paulo. Não há modificação no verbo. Porém, quando olhamos para a terceira pessoa, he, she, it, observe que aqui nós acrescentamos o S ao infinitivo do verbo. Então, para I, you, we, you e they, infinitivo sem a partícula to. Para he, she, it, acrescenta-se o S aqui no infinitivo do verbo. Então, eu moro, I live. Ele mora, he lives, com S. Ok? Muito bem. Vale lembrar que se o verbo terminar por Y precedido de consoante, quando nós vamos acrescentar o S, então nós tiramos esse Y e acrescentamos I, E, S. Então veja bem aqui no caso do verbo estudar, study, termina por Y precedido de uma consoante. Na terceira pessoa eu tirei o Y e acrescentei IES. Verbos terminados em S, SH, CH, Z, SO, a gente acrescenta ES. Na terceira pessoa, he, she e it.
Estão lembrando? O verbo to have, por sua vez, tem uma conjugação um pouquinho diferente, não é? Na terceira pessoa, he, she, it, nós temos aqui has. Então, I have, you have, we have, they have. Quando é he, she, it, he has. Ele tem um carro, he has a car. Ok? O verbo to be, a conjugação dele é totalmente diferente, né, dessas daqui. Então, I am, you are, he, she, it is, we e they are. Então, só para relembrando, né, que isso nós já vimos em outras unidades. Bem, para colocar uma oração no presente, na interrogativa. Então, lembre-se que em português, você mora em Marília. Se eu disser, você mora em Marília, está na afirmativa. Você mora em Marília? Eu alterei o quê? A entonação. Eu fiz uma pergunta, porém, a oração não mudou. Você mora em Marília? Você mora em Marília? Não houve alteração. Em inglês, lembre-se que, para se fazer interrogativa, numa oração no simple present, com o verbo no presente, no simple present, você vai acrescentar a partícula do antes do sujeito. Então, nós temos aqui, you live in Garça, sujeito você, verbo morar, complemento em Garça. Eu acrescentei a partícula do antes do verbo. Do you live in Garça? Ok? Então, para se tornar essa oração interrogativa, coloca-se a partícula auxiliar do antes do sujeito. Lembrando que essa partícula não tem tradução. Ela só está indicando que essa oração está na interrogativa. Quando é he, she, it, lembre-se que para he, she, it, o verbo ele vem acrescido de s ou es, ou enfim, na terceira pessoa he, she, it. Então, quando eu vou fazer interrogativa para he, she, it, eu acrescento a partícula does, que não tem tradução, só está indicando que essa oração está na interrogativa. E importante, olha, o verbo aqui, ele volta para o infinitivo. Então, she studies at FATEC. Interrogativa, does she study at FATEC? Ok? Então, para he, she, it, coloca-se a partícula does. E o verbo volta para o infinitivo. Negativa. Para eu obter a negativa, eu tenho aqui they come to school, eles vêm para a escola todos os dias. Sujeito, verbo. Para eu colocar na negativa, they don't come to school every day. Então, o que é que eu fiz aqui? Acrescentei o do mais not, ou don't, antes do verbo. Então, they don't come to school every day. Para he, she, it, she works hard. Ela trabalha bastante. Negativa, ela não trabalha bastante. She doesn't work hard. O que eu fiz? Acrescentei does mais o not, que eu posso abreviar does not. Então, she doesn't work hard. Muito bem. Agora, lembramos que o simple present na interrogativa para verbos auxiliares, no caso aqui o verbo to be, aí nós não iremos utilizar do ou does. Então, para o verbo to be, nós simplesmente colocamos o verbo antes do sujeito para obter a interrogativa, ok? You are a student. Are you a student? Coloquei o are antes do you para fazer a interrogativa. Na negativa, eu coloco a partícula not após o verbo. I am a teacher. I am not a student. Então, eu coloquei o not depois do verbo to be. Ok? Então, vejam aqui esses exemplos. Maurício is a good teacher. Para eu colocar na interrogativa, eu simplesmente coloco o verbo to be antes do sujeito. O sujeito aqui, Maurício. Então, Maurício is a good teacher. Is Maurício a good teacher? Mariana is a team leader. Is Mariana a team leader? Então, bastou colocar o verbo antes do sujeito. Ok? E na negativa,
You are tired. O que eu fiz aqui? Simplesmente coloquei a partícula not após o verbo. You are not tired. Fernando is here. Fernando is not here. Muito bem. Lembrando que eu posso abreviar am mais not somente no coloquial, ou seja, de uma maneira muito informal, que é and, senão eu não abrevio. O are not pode ser aren't, you is not, isn't. Short answers. Short answers ou respostas curtas para perguntas de sim ou não. Então, vamos supor, em português eu pergunto, você mora ou você trabalha em Santos? Ah, sim, eu trabalho. Ah, eu trabalho. Em inglês, para esse tipo de resposta curta, você vai colocar yes, sim, sujeito, eu, I. Ao invés do verbo trabalhar, você vai colocar o quê? O auxiliar do ou das. Observe aqui, ó. Exemplo. Do you work in Santos? Yes, I do. E não yes, I work. Negativa, no, I don't. Então, short answers para afirmativa, yes, mais o sujeito, mais do ou das. Negativa, no, mais o sujeito, mais don't ou doesn't. Respostas curtas para yes ou no questions com o verbo to be. Yes, mais o sujeito, mais o to be. No, mais o sujeito, mais o to be, mais o not. Então, exemplo. Is Larissa your assistant? Yes, she is. No, she isn't.